Muito bem, está na hora então da gente criar o nosso server com o RESTfy. Então a primeira coisa é criar uma constante e fazer o import da biblioteca. Aonde que essa biblioteca vive? Dentro de Node Modules. Nós instalamos utilizando o npm. Muito bem. Outra constante, server, vai ser igual a RESTfy create server. Muito bem. E aí, tendo o server, eu peço para que ele ouça numa porta. Eu vou colocar aqui 3456. E aí, com isso, eu posso vir aqui no meu package.json, aqui nos scripts e criar um script dev. Aí é que tá. Quando nós vamos rodar um projeto Node.js, basta que a gente rode o Node e passe uma referência ao arquivo de entrada. A partir dali, o Node ele vai ler toda a árvore de dependências e vai executar na ordem adequada. Legal? Então, por que eu criei aqui um dev dentro de scripts? Porque na hora de rodar o projeto, basta vir ao terminal, rodar npm run dev e então nosso projeto será executado. Por que não rodar node src index direto no terminal? Porque no futuro, mais comandos podem ser adicionados a este script dev, tá? No caso, ainda hoje eu vou mudar de Node para NodeMon, que é uma outra ferramenta para que a gente utiliza em tempo de desenvolvimento. E aí, para não ficar passando instrução verbalmente ou através de um README para o resto da sua equipe ou até num projeto open source, você só atualiza o package.json. Todo mundo está acostumado a rodar o projeto com npm run dev. Tendo o package.json atualizado, quando rodar npm run dev, a versão mais atual do script que vai colocar o projeto para rodar estará na máquina do desenvolvedor. Então, tendo isso daí, a gente pode vir aqui no browser. Eu estou com a página do RESTfy aberta aqui. Eu vou chamar 3456. Então, ele está me dizendo que resource not found. Quem que mandou essa resposta? O RESTfy. Então, isso já está me dizendo que o server foi executado. Essa mensagem me diz que não existe a rota, tá? A rota, essa barra, ela é a rota principal. Então, vamos criar alguma coisa. Eu quero aqui no meu index que quando uma chamada get, e uma chamada get é feita quando você digita algo na barra de endereços do browser, eu quero que algo aconteça. Então, eu tenho aqui uma arrow function. O próprio RESTfy vai passar para essa arrow function 3 propriedades, que é a requisição, a resposta e o next. No RESTfy, o método next sempre tem que ser executado para finalizar o processo da rota. Senão a resposta nunca vai chegar no destino final. É uma peculiaridade do RESTfy, tá? E aí eu vou dizer res.send enjoy the silence. Salvei. Eu preciso voltar aqui e rodar o npm run dev de novo. Muito bem. E aí, voltando ao browser, enjoy the silence, porque agora eu tenho algo respondendo naquela rota principal. Muito bem. Você já deve estar se perguntando, caso você não tenha nenhuma experiência com Node.js, eu vou ter que ficar reiniciando manualmente o Node toda vez que eu salvar meu arquivo? A resposta é não. Existe uma ferramenta chamada NodeMon, tá? Que você instala com npm i ou install, eu prefiro usar o i porque é mais fácil, -g, para que ele instale na sua máquina e não no projeto, significa que estará à disposição globalmente, e aí você passa o NodeMon. Eu já tenho instalado, mas vou instalar de novo para ver se ele traz uma versão mais atualizada.
Aguardemos. Muito bem. E aí, eu volto no package.json e ao invés de node, eu vou colocar o nodemon. Muito bem. Rodei npm run dev. O output será um pouquinho diferente. E o que o nodemon faz? Ele reinicia o projeto todas as vezes que você salvar qualquer arquivo que esteja dentro da sua pasta do projeto. Por exemplo, eu volto aqui, eu vou tirar os 3 pontinhos, vou colocar um ponto de interrogação, salvei. Perceba que aqui ele reiniciou, e se eu quiser a qualquer tempo reiniciar manualmente, RS Enter, ele reinicia o serviço. E lá no browser, Enjoy the Silence, agora ao invés dos 3 pontinhos, ele possui um ponto de exclamação. Aí você deve estar com mais uma pergunta na sua cabeça. Então é o nodemon que eu utilizarei para manter o meu serviço online no server? Não. O nodemon ele só é utilizado na sua máquina, na máquina do desenvolvedor. Para o server, nós temos uma solução muito mais robusta chamada PM2 ou PM2. E isso nós veremos lá no final da série.